Bom, boa tarde a todos, a todas. Quero saudar aqui o dispositivo, Tereza, Atuche, companheiros aí de longas batalhas em defesa do Brasil, Luciana, do BNDES, nosso governador, querido amigo, governador do Amapá, Clécio Luiz, que faz um trabalho extraordinário no Amapá, enfim, toda a mesa aqui. Eu vi aqui que acho que o nosso senador Josiel parece que está a caminho também. Então, saudar a todos aqui. Dizer que talvez, Atuche, esse seja a questão e o debate mais importante para o Brasil nesse momento. O Brasil tem um desafio ainda de um país em desenvolvimento, de levar desenvolvimento, de levar prosperidade ainda para uma grande parcela da população brasileira. E o Brasil, na minha opinião, não pode, em hipótese alguma, abrir mão de explorar as suas riquezas naturais. É claro que o Brasil e o país têm compromisso com o desenvolvimento sustentável, com a proteção ao meio ambiente, está comprometido com a transição energética, mas a gente precisa compreender que a transição energética ela não acontece do dia para a noite. Se a gente pegar a história da evolução das novas fontes de energia no mundo, a gente vai ver que as novas fontes aparecem e vão, durante um longo período de tempo, convivendo entre si. Até o início do século XVII, por volta de 1600, a Inglaterra utilizava lenha e ali naquele momento passou a utilizar carvão mineral. O carvão mineral só vai se tornar a principal fonte de geração de energia na Inglaterra em 1850, 250 anos depois, que ele passa a responder por 98% da geração de energia na Inglaterra. Então, a gente precisa compreender que essa transição ela não se dá num estalar de dedos de uma hora para outra, ela é um objetivo a ser perseguido, mas que também no que diz respeito à transição energética, o Brasil dá exemplo para o mundo, com 93% da nossa matriz elétrica limpa e mais de 50% da nossa matriz energética limpa. As metas que todos os países estão colocando para 2035, para 2050, o Brasil já alcançou agora. Então, o Brasil tem autoridade para falar de transição energética, o Brasil tem autoridade para falar sobre a exploração de petróleo. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, você praticamente não tinha geração de energia, ou era muito pouca geração de energia eólica e solar no mundo. Hoje, de 1990 para cá, e hoje responde por cerca de 15% da geração eólica e solar, sendo que a geração a partir de hidrocarbonetos reduziu apenas 5%, de 85% em 1990 para 80% em 2024, demonstrando exatamente isso, que você vai fomentando novas fontes de energia, mas as antigas fontes de energia, elas não desaparecem de uma hora para outra. Uma outra questão que é fundamental a gente ter claro é o que significa, gente, o que vai significar para o Brasil e para a indústria brasileira
a exploração do petróleo na margem equatorial. As pessoas estão falando, a Guiana aqui do lado, cresceu em 2023, se não me engano, 34% ou 38%. Foi o país que mais cresceu no mundo. Ontem à noite me falaram que no ano passado cresceu 62%. A Guiana aqui do lado, que tem uma reserva estimada de 10 bilhões de barris de petróleo. Aqui na nossa margem equatorial, a reserva estimada é de 30 bilhões de barris de petróleo, é 3 vezes o que tem na Guiana. E imagino que isso vai representar como isso muda todo o arco norte do Brasil. Isso muda o Amapá, isso muda o Pará, isso muda o Maranhão, o Piauí, o Ceará e o Rio Grande do Norte. Cria um ciclo de desenvolvimento naquela região, que é uma das regiões mais pobres do país. A gente está falando, e aí é um estudo da CNI feito sobre a margem equatorial, o impacto na indústria, em toda a cadeia produtiva dessa indústria, toda a cadeia de fornecedores. A gente está falando da possibilidade de geração de mais de 3 milhões de empregos nesses estados. A gente está falando de um acréscimo do PIB, no PIB desses estados, de 778 bilhões de reais. A gente está falando de um acréscimo, só no que diz respeito a tributos diretos para esses estados, de 46 bilhões de reais. A gente está falando de um acréscimo no que diz respeito a royalties de 36 bilhões de reais. Isso muda completamente aquela região. Vamos olhar para o que é o Rio, o que é São Paulo, o que eles recebem de royalties, que isso representa. Ontem à noite eu conversava com o Quaquá, prefeito de Maricá, eu chamo ele de Sheik, é o nosso Sheik, que lá em Maricá não é prefeito, é Sheik, em função da receita do petróleo. O que ele faz lá é impressionante. Transporte gratuito, financia 15 mil alunos que estudam nas universidades. É uma revolução. E é essa revolução econômica, social, que está nas nossas mãos. E que a gente precisa avançar para desenvolver, para utilizar essa riqueza. E aí foi falado aqui já, não é só para ser para esses estados serem apenas pontos de extração do óleo, não é? Já foi falado, tem que adensar as cadeias produtivas locais, tem que ter o desenvolvimento local. Isso envolve um conjunto de ações de desenvolvimento local, territorial. E aí eu entro já no terceiro ponto, porque isso não só movimenta toda a indústria, pode movimentar toda a indústria, como isso também vai gerar uma revolução nesses estados. Porque as prefeituras vão ter que estar mais organizadas, porque as universidades vão começar a se organizar a partir desse novo eixo de desenvolvimento. Porque a gente vai ter toda a área de serviços, de comércio, é uma revolução que está em curso. E a impressão que eu tenho é que, ao invés da gente ficar debatendo se a margem equatorial vai ou não, a gente devia estar, nesse momento, montando os planos de desenvolvimento para esses estados, para essas cidades. Devia estar debatendo agora como que, com novos 30 bilhões de barris, como a gente vai adensar toda a indústria do petróleo, a cadeia da indústria do petróleo e gás no Brasil. Era isso que eu discutia com o Boeira, que é da nossa equipe da BDI aqui, com o Angelito, que está aqui também hoje de manhã. Como é que a gente consegue, a partir lá da agência da BDI, retomar, Luciano, o que foi o PROMIMP lá atrás. Quer dizer, o Programa de Mobilização da Indústria do Petróleo e Gás.
para a gente debater as cadeias produtivas. Por que a gente precisa comprar a plataforma de petróleo inteira de Singapura, da Coreia? Por que a gente não pode comprar ela da indústria nacional a partir de produções compartimentadas nos diversos estados, nos diversos estaleiros do Brasil? Quer dizer, esse é o nosso desafio, esse é o desafio do Brasil. É a gente não perder tempo com debates que não dialogam com o desenvolvimento nacional, que não dialogam com o interesse nacional estratégico, e a gente está, nesse momento, trabalhando com o que está chegando, com a riqueza que está chegando, para transformar essa riqueza em alavanca para o nosso futuro. Esse é o grande desafio. A Chevron está na Guiana, seu vizinho, governador. Está ali, na Guiana vizinha, tirando petróleo. A Total, francesa, está no Suriname, tirando petróleo. Só o Brasil que não pode tirar o petróleo dele? Por quê? Então, acho que essa é a questão central. Tem um problema de horizonte energético no Brasil, que já foi falado aqui também, porque ali, meados da década de 30, a gente pode ter e caminha para ter um esgotamento do pré-sal, hoje, lá embaixo. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos passar a importar petróleo? É isso. Então, acho que esse é o nosso desafio central. Isso tem a ver com a indústria, porque isso estrutura cadeias grandes, importantes no Brasil, e é a principal riqueza que o Brasil tem. Outro dia eu vi um parecer, que chamaram de parecer técnico, contra a exploração na margem equatorial, assinado por 26 pessoas, governador Clécio. E aí eu disse, e repito aqui, parecer técnico assinado por 26 pessoas não é parecer técnico, é manifesto político ideológico, não é parecer técnico. E essa discussão não pode ser uma discussão ideologizada. Isso tem a ver com o futuro do Brasil. Eu até lhe faço uma sugestão, governador. Devia pegar essas 26 pessoas que assinaram esse parecer, porque às vezes é fácil você na sua casa, confortável, né, no Sudeste ou aqui em Brasília, assinar esse parecer, mas levar essas pessoas para morar uns 15 dias, um mês, lá nas regiões mais pobres do Amapá, para eles verem na pele qual é a realidade das pessoas que moram lá e o que essa riqueza vai representar para a vida de milhões, de quase 30 milhões de brasileiros que moram na Amazônia. As pessoas falam de preservação achando que não mora gente lá, que só tem árvore, animais. Não, tem quase 30 milhões de brasileiros morando na Amazônia brasileira e que anseiam por um projeto de desenvolvimento que estruture a vida dessas pessoas. E essa riqueza está na nossa mão. Está aqui, ó. É só para a gente pegar, usar bem, para iniciar um novo ciclo extraordinário de desenvolvimento do Brasil, movimentando todo o Arco Norte. Esse é um desafio muito importante. Quero parabenizar o 247 por pautar. Tem que pautar isso, Atush, porque uma parte do campo democrático da esquerda brasileira tem uma parte que ainda não compreende a importância da exploração da margem equatorial. E vocês estão de parabéns por ter coragem de pautar essa questão. Tem que pautar, porque a gente não pode deixar a bandeira do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento do país, na mão da extrema-direita. Eu tive em Roraima, quando estava no Ministério da Justiça, enfrentando a questão dos Yanomamis, a questão da mineração, toda aquela questão que envolve lá. Lá foi o local onde teve a maior votação relativa de Bolsonaro no país. Bolsonaro teve 70% dos votos em Roraima. E se a gente não encontrar um eixo de desenvolvimento econômico para a população de Roraima, que está lá e que anseia por prosperidade, corre o risco desse percentual aumentar no ano que vem, de votação na extrema-direita. A bandeira do desenvolvimento é do nosso campo.
é dos democratas, é da esquerda brasileira. O desenvolvimento não pode parar na mão da extrema-direita. Então, não pode ter meio debate nisso, Atush. Eu acho que a gente tem que colocar as questões claramente, debater claramente, porque o que está em jogo é o futuro do nosso país. Então, parabéns ao 247, parabéns, Tereza, Atush, toda a equipe. Contem comigo para esse debate, porque esse é um debate que diz respeito ao Brasil, diz respeito ao Amapá, diz respeito aos brasileiros que moram numa região das mais pobres do Brasil e que precisam dessa riqueza para sonhar com um futuro melhor. Obrigado.